2014, a sessão ordinária abre espaço para prestigiar uma homenagem aos 100 anos da Igreja São Maximiliano de Santa Lúcia do Piaí. Compõe a mesa principal o senhor Padre Ulmiro Dalberto, pároco da Igreja São Maximiliano, senhor secretário de Governo Agenor Basso, neste ato representando o prefeito municipal Alceu Barbosa Velho, senhor tenente Breno Viapiana, neste ato representando o comandante do 3º GAI, 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, e o secretário da mesa, vereador Felipe Gremelmaier, ao qual eu solicito que leia o teor do requerimento que deu origem a esta homenagem e também que nomine as autoridades presentes, bem como as correspondências recebidas por ocasião desta homenagem. Senhor presidente, o requerimento 90/2014. O vereador que apresenta subscreve, observado o disposto no regimento interno, requer a realização de sessão em homenagem aos 100 anos da Igreja de São Maximiliano, em Santa Lúcia do Piaí, durante a sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2014. Face a importância da homenagem, carecemos a acolhida unânime por parte dos nobres pares desta casa para aprovação da presente proposta e vem assinada pelo vereador Arlindo Bandeira. Correspondências recebidas do vice-prefeito municipal Antônio Feldman, da secretária municipal da Educação Marléa Ramos Alves, da presidente da MOUSAI Maria Angélica Gresotin e do presidente da Cercaxias Nelson Reck Filho. Autoridades que simbolicamente fazem parte da mesa: o cidadão honorário senhor Luiz Pizetti e a senhorita Marta Farina, representando a secretária municipal da Educação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Felipe. Só para nós procedermos à correção nos anais, está presente conosco e faz parte da mesa o senhor tenente Bruno Viapiana, que representa o tenente-coronel Marcelo, comandante do 3º GAI. Esta homenagem é de autoria do vereador Arlindo Bandeira e foi aprovada por este plenário. Convido o vereador Bandeira para se pronunciar em nome deste poder legislativo e vai ocupar a tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma linda homenagem, então, nesse momento, da nossa capela São Maximiliano de Santa Lúcia do Piaí. Agradecendo a presença de todos, o nosso pároco, Ulmiro de Santa Lúcia, obrigado pela presença. E agradecendo pela presença, reforçando a presença, porque é um convite meio informal, né, padre? Meio rápido, e que você colocou à disposição. Muita gente, por causa dos trabalhos, a gente se passa muito meio em cima da hora, mas isso é a nossa amizade que a gente tem, e é bonito. Então, em nome do presidente desta casa também, senhor presidente, da mesa, em cumprimento dos demais. Secretário de Agenor Basso e o tenente Bruno Viapiano. Obrigado pela presença. E nosso primeiro secretário também, Felipe Grebermaier. Ocupamos esse espaço, senhor presidente, de hoje para fazer uma justa homenagem à Capela de São Maximiliano, localizada no distrito de Santa Lúcia do Piaí, que nesse ano completou 100 anos de sua inauguração. É uma alegria imensa, é uma honra ainda maior estarmos aqui, na condição de vereador eleito pela comunidade, trazendo para esta casa um pouco da história do nosso município e da nossa população, na forma de uma singela homenagem que registra a passagem de um século de devoção e fé, proporcionadas pela união das primeiras famílias italianas que chegaram à localidade. A história de São Maximiliano se confunde com a história da própria comunidade de Santa Lúcia do Piaí. Os registros nos dizem que o distrito pertenceu inicialmente aos municípios de São Sebastião do Piaí e São Francisco de Paula,
e a paróquia, a Arquidiocese de Porto Alegre. Em 1890, a localização dos primeiros imigrantes italianos no Magestado Planalto, que já foi chamado de Íbia, berço dos índios ibiaguaras, Caaguás, deu origem ao atual nome do distrito. Nessa época, já haviam diversas famílias de imigrantes alemães no local, que foi denominado Faria Lemos. Foi em dezembro de 1944, o distrito passou a pertencer a Caxias do Sul. Em 1953, também a paróquia foi anexada à Diocese de Caxias do Sul. Os primeiros povoados de Santa Lúcia de Piaí foram Abel Ferraça, Felipe Laure, Batista Lazarotto, Antônio Firso, Jacó José Iscariote, José Pistor, João Santo e José Bonalume, que se dedicavam à extração de madeira e plantação de alfafa. A linha São Maximiliano foi fundada na mesma época que a linha São Paulo, pelos anos de 1980, por um grupo de familiares de origem italiana que se estabeleceu próximo ao rio Caí, dentre as quais estão as famílias Ecker, Mosquen, Lazarotto, Deon, Muraro, Galhete, Trentin, Murer, Rame, Bessegato, Dalagnol, Binotti, Camelo, Valduga, Bertoldi, Pimmel, Escopel, Lise, Silvestre, Cavalli, Vaccari, Boschetti, Costa, Morer, Mazurana, Brisotto e Cassani. O primeiro subprefeito foi o senhor Francisco Deia. O primeiro escrivão foi Adelino Saldanha Morta. O primeiro médico foi o doutor Antônio Nonenmacher. E os primeiros professores foram Francisco Lazarotto, que ensinavam em italiano, e Rodolfo Tommasini, que ensinava em português. O primeiro nome dado ao lugarejo é dividido ao sobrenome da primeira família a tomar posse do lugar, a Malcabúrio. Muito antes dos imigrantes italianos se estabelecerem. Macabúrio é uma expressão mais fácil de ser pronunciada. Por isso, foi popularizada e até hoje é comum usar esse nome para falar sobre a comunidade de São Maximiliano. A região era coberta por farda vegetação, onde se destacavam os pinheirais. Haviam muitos pinheiros em Santa Lúcia de Piaí. As estradas eram muito ruins, estreitas e cheias de atoleiros. Era difícil transitar por elas. Transitando, inclusive, com os animais. E os moradores enfrentavam problemas muito graves de locomoção e comunicação, que até hoje temos esse problema, novos colegas. Antigamente,
em nossa região, a comunicação era muito difícil, pois não havia rádio, telefone e nem correio. Quando algo acontecia fora do lugar, nada se sabia do acontecido. As festas religiosas e os bailes eram comunicados aos habitantes na véspera, através de talimite e mortere. Talimite e mortere, que eram tubos de ferro carregados com pólvora, que produziam um grande estrondo que podia ser ouvido a quilômetros de distância, quando usados, e assim todos sabiam que naquele lugar havia uma festa. Quando acontecia alguma coisa, sempre havia alguém que visitava as famílias para dar a notícia. Na organização dos casamentos e funerais, era preciso nomear alguém para avisar todo mundo. Entre as pessoas que moravam nos cumes e nos beirais, quando alguém precisava dar avisos, gritava a plenos pulmões para que sua voz chegasse o mais longe possível. E havia ainda quem criasse pombos-correio para comunicação em longas distâncias. Vivendo e trabalhando muito naquelas condições tão sofridas, as famílias que lá moravam decidiram construir uma igreja para realizar encontros, aulas de catequese, orações, celebrações funerais. No ano de 2010, nasceu em Mônica Deão e Frei, Ivo Lazarotto, o desafio de encontrar a biografia do santo padroeiro, que devido ao tempo e às limitações da época, havia caído em esquecimento. Frei Ivo Lazarotto esteve então na Itália, na cidade de Valsdanha, de onde vieram a maioria dos imigrantes que habitavam as margens do rio Caí, entre os anos de 1878 e 1900. Sua intenção era descobrir o motivo da devoção a São Maximiliano, fato que o intrigava por não ser um santo conhecido no Brasil, não sendo cultuado como padroeiro e nem em qualquer outra paróquia brasileira. Encontrando-se com Franco Signori, historiador e pesquisador e escritor de diversos livros, conseguiu o seguinte relato: na forte crise econômica italiana, os valdaneses se obrigaram a produzir carvão e buscavam vendê-lo em países vizinhos para a própria sobrevivência. Um desses países era Eslovênia, terra natal do santo em questão, Maximiliano de Celeia. E através deste belíssimo trabalho de investigação e pesquisa, foi possível encontrar muitos detalhes e documentos preciosos a respeito da vida do santo padroeiro, assim como também sobre sua origem.
Descobriu-se que a família de Francisco Lazarotto, a quem se deve havia a vinda de imagem do santo. Também era produtora de carvão e tabaco. Com isso, apegada por uma devoção aos santos esloveno, a população buscava sua intercessão para a negociação do produto naquele país. E por conta dos resultados positivos das vendas, levaram a imagem do santo para dentro de suas casas. Maximiliano nasceu como o único filho de pais ricos e nobres na religiosa cidade eslovena de Celeia. Após a morte de seus pais, ele distribuiu toda a sua riqueza entre os pobres e libertou os escravos. Com o desejo de ser missionário peregrino, foi a Roma, onde o Papa o enviou como missionário para Noricum e Pananoia, dedicando sua vida ao Evangelho e à caridade. Maximiliano tornou-se então bispo da Innsbruck e a capital da província Noricum. Depois de 20 anos fora de sua cidade, ele voltou a Celeia para pregar. Entretanto, ao se recusar e participar de uma cerimônia de idolatrária, isso é, o emitir Eulasius mandou decapitá-lo em 12 de outubro de 281, e seu corpo foi sepultado fora da cidade. Maximiliano foi um homem que fez grandes sacrifícios em nome da fé e das pessoas, que morreu de forma brutal por se negar a trair seus princípios. O seu culto hoje é praticamente inexistente fora da região onde viveu, sendo a capela de São Maximiliano em Santa Lúcia do Piauí uma das únicas a preservarem a história e o culto ao santo, que deu tudo o que tinha aos pobres e entregou-se por completo à vida sacerdotal. Os imigrantes italianos que trouxeram sua devoção consigo para Caxias do Sul enfrentavam dificuldades terríveis em função da falta de estrutura e das severas condições climáticas da nossa região. Construíram com suas próprias mãos a igreja que hoje estamos aqui homenageando com tanto carinho e gratidão. Giacomo Deão foi o pedreiro, chefe, e Francesco Lazarotto, o arquiteto da obra. Segundo o testemunho da família Silvestre, a capela original foi feita de pedra, basalto, e conforme constam nos registros, foi inaugurada pela comunidade com uma grande festa no dia do padroeiro de São Maximiliano, 12 de outubro de 1914. As imagens e os sinos
foram trazidos de Porto Alegre, numa carroça, até a linha Brasil. Dali até a linha São Maximiliano foram carregados nas costas pelos colonos da cidade. As igrejas construídas pelos imigrantes italianos conservavam características do passado. Apresentam-se como um museu histórico religioso dos nossos antepassados, que deixaram a marca da fé e do cristianismo, de suas épocas e o caminho que devemos seguir. São o registro da nossa história, das pessoas que construíram a segunda maior cidade do nosso estado e que tanto nos orgulha, como por ser conhecida em todos os lugares como a terra de gente que trabalha muito. São um retrato de como foi o passado, de como viviam nossos antepassados, que por sua vez são nossa referência para vivermos segundo os valores e costumes que não mudam com o passar do tempo. Por isso, encerramos nossa fala com alegria e respeito, agradecendo o trabalho feito pelo Frei Ivo Lazarotto e pela gentileza do senhor Geraldo Deon, nosso amigo e morador de Santa Lúcia do Piaí, que nos procurou para a realização desta homenagem e cedeu cópias do seu arquivo pessoal de documentos para que essa fala pudesse ser feita. Muito obrigado a todos, principalmente às famílias que fundaram e também a todos que moram lá hoje em dia. É com muito carinho que deixamos aqui registrado a passagem do centenário da construção da Capela São Maximiliano, em Santa Lúcia do Piaí. E que a nossa fé se renove sempre a cada dia, e que a história dos nossos antepassados sirva sempre de base para o nosso futuro, para que possamos ter sempre bons exemplos de trabalho, união e fé, orientando o nosso caminho. Então, nobres colegas, é sempre mais uma alegria estar aqui homenageando nessa nossa capela, que se viraram muitas vezes sempre como a gente está sempre presente, assim que a gente pode, sempre no nosso tempo que a gente participa, e uma comunidade de muitos moradores na região, pessoas que trabalham muito, e agradecendo mais uma vez nosso pároco aqui presente, e que tudo de bom aconteça na região, e que cada dia possamos sim trabalhar mais, ter fé, acreditar, e que possamos mais homenagem quem a gente consiga ter essa oportunidade de estar aqui homenageando mais vezes, não só essa, mas como as outras demais, para a nossa cidade de Caxias do Sul. Era isso, meu muito obrigado. Muito obrigado, vereador Arlindo Bandeira. Falou em nome deste Poder Legislativo. Neste momento eu convido o senhor Omiro Dalberto para receber uma placa de homenagem da Câmara de Vereadores com o seguinte teor: a Câmara Municipal de Caxias do Sul presta justa homenagem à Igreja de São Maximiliano, em Santa Lúcia do Piaí, pelos 100 anos de envolvimento religioso e comunitário, pregando fé, esperança e união entre as pessoas. Caxias do Sul, 25 de novembro de 2014, assinam
a mesa diretora, composta por esse presidente e os vereadores Felipe Gremelmaier, Arlindo Bandeira, Flávio Cassina e de Carlos Pereira de Souza. Convido o vereador Bandeira para que, junto com essa presidência, entregue a placa ao padre Olmiro Dalberto.